Então vamos ver agora o exercício número 2. Né? Um forno de micro-ondas consome 650 watts de energia elétrica. E esse tubo magnetron, né, que acelera os elétrons dentro, em um determinado produto apresenta 67% de eficiência na conversão para a produção da potência P em micro-ondas em um forno que tem a frequência de 2.450 MHz ou 2,45 GHz. Então, obviamente, a potência é P, mas nem toda a potência elétrica, da energia elétrica que o forno de micro-ondas consome, é transmitida na forma de micro-ondas. Existem problemas de perdas de energia por causa de calor, né, e outros fatores ali. Então, na prática, só 67% dessa eficiência, dessa potência elétrica consumida vai ser produzida na forma de micro-ondas. Então, item A. Qual é a energia E dessa radiação de micro-ondas produzida? B. Qual é a densidade da energia eletromagnética média dentro da cavidade retangular de um forno cuja cavidade suporta 18 litros? Então, como a gente vai trabalhar com quantidades médias, o intervalo de tempo é o período da onda eletromagnética. Se a gente precisar de tempo, a gente vai sempre trabalhar em quantidades num período. Qual é que é o inverso da frequência? Qual é o valor médio da amplitude do campo elétrico das micro-ondas dentro do forno? D. Quanto vale a amplitude do campo magnético dentro da cavidade? E. Quanto vale a pressão de radiação em Newton por metro quadrado? Então, unidade de sistema internacional aí, né, direto, força em newtons, tempo em segundos, comprimento em metros daí. F, qual é o número de fótons por unidade de tempo injetados na cavidade do forno pela válvula magnetron? Então, obviamente, unidade de tempo ou unidade de período daí. Né? Então, esses são os valores. O problema dá vários valores, temos que agora filtrar em termos das equações conhecidas para poder determinar as propriedades. Tá? Isso nós vamos fazer agora. Ok, então vamos resolver então o nosso exercício 2, tá? A calculadora, a borracha, obviamente, um lápis é o que nós vamos precisar. E mais o nosso formulário. Então tem um formulário com todas as equações, tá? Que a gente deixa aqui do lado, né? E vamos trabalhar então com as soluções. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, efetivamente, é tentar visualizar a situação do problema. Então existe uma potência elétrica, tá? Uma potência elétrica, que é o que o aparelho vai consumir, que é 650 watts. Tá? Depois nós temos uma perda de conversão, ou seja, tem uma eficiência, que diz que 67% da energia é transferida de energia elétrica para a potência de micro-ondas. Tá? Então, na prática, a gente vai ter que a potência P que vai ser injetada no forno de micro-ondas pela válvula magnetron é 0,67 vezes a potência elétrica, que é 650 watts. Então, obviamente, a potência que nós vamos ter disponibilizada na forma de micro-ondas é 0,67 vezes 650, que vai dar 475,5 watts. 475,5 watts é o que efetivamente vai entrar no forno e que vai ter o efeito de aquecimento adequado. Ok? A gente vai ter a frequência obviamente é 2.450 MHz, tá? Que vai ser igual a 2,45 GHz. E a gente lembra que 1 GB equivale a 10 a 9. Então a frequência é 2,45 vezes 10 a 9 Hz. Também é outro dado assim, que vem do problema. Tá? Então a primeira pergunta que nós temos é, o item A, quanto é que vale a energia? A gente sabe pelas relações de de Broglie que a energia de uma onda, né, é simplesmente a constante de Planck vezes a frequência. Então, como eu estou aqui em Hertz, tá, e eu estou trabalhando em micro-ondas, provavelmente a melhor coisa que eu posso fazer é usar a energia, por exemplo,
né? Posso usar em elétron-volts só para ter uma noção de quanto que seria. Então eu posso usar efetivamente a constante de Planck como sendo 4,136 vezes 10 na menos 15 elétron-volts vezes segundo, tá? Vezes a frequência, que é 2,45 vezes 10 na 9 Hz. Lembrando que 1 Hz é 1 sobre segundo, né? O Hz é segundo na menos 1. Então, essa quantidade daí, ok? Podemos calcular, dá 4,136 vezes 10 na menos 15, vezes 2,45 vezes 10 na 9. Então, vai ser aproximadamente 10 na menos 5. Então, vai ser 10 na menos 5 elétron-volts. Então, a gente percebe que é uma energia bem baixa, né? Praticamente muito pouco. Se eu quiser saber exatamente quanto que isso corresponde, eu posso repetir essa conta e escrever como sendo 6, se eu quiser em joules, por exemplo, constante de Planck, isso aqui é H. Constante de Planck agora em unidade do sistema internacional é 6,626 vezes 10 na menos 34 joules vezes segundo, vezes 2,45 vezes 10 a 9 Hz. Esse Hz vai cortar com segundo, aqui cortou também. Então essa quantidade vai ser efetivamente. Vamos ver na calculadora como que fica. Tá? Vamos deixar a calculadora em ênfase aqui, porque eu tenho dois números de iniciação científica, de potência né, em notação científica, então talvez o que seja melhor de fazer é colocar 6,626 vezes 10 a menos 34, né, vezes o 2,45 vezes 10 a 9. Como é que eu faço 10 a 9? Exp 9 igual. Então a gente vê que essa quantidade vai dar 1,623, 1,623 vezes 10 na menos 24 joules. Então a gente percebe que é uma quantidade de energia muito baixa, 10 a menos 5 electrovolts, aproximadamente 1,623 vezes 10 a menos 24 joules. Então essa responde o item A, que é a energia dessa radiação de micro-ondas produzida. Para nós respondermos o item B, tá? O item B, qual é a densidade de energia eletromagnética média dentro da cavidade? Então a gente pode fazer uma modelagem considerando que o forno de micro-ondas, ok? Ele vai ser uma caixa cúbica, obviamente, todo mundo aí tem forno de micro-ondas em casa sabe como é que é a cavidade, então efetivamente é um cubo, tá? E um paralelepípedo, melhor ainda do que cubo, né? Então aqui eu vou ter um volume V, ΔV, né? Que vai ser, segundo que o problema dá, 18 litros, tá? E eu preciso do fator de conversão agora de litros por metro cúbico. Então eu sei que 1 litro é 10 na menos 3 metros cúbicos, ok? Ou seja, 1 litro é 0,001 metros cúbicos, tá? Então, obviamente, o volume vai ser 18 vezes o 10 na menos 3 metros cúbicos. Então, esse vai ser o volume praticamente que a cavidade do forno vai ter. E nesse volume é colocado uma potência de micro-ondas, tá? Que é a potência efetiva que a válvula vai fornecer, que já descontando 67% de eficiência, que deu no item anterior, né, 435,5 watts. Tá? E a gente lembra que 1 watt, né, é simplesmente joules por segundo. Tá? A potência é quantidade que a gente tem para a potência praticamente é quanto de energia que a válvula consegue colocar para dentro na forma das micro-ondas, tá, por unidade de tempo, que seria o segundo. Ok? Então, para a gente fazer esse desenvolvimento, tá, a gente pode lembrar, né, o problema pede a densidade de energia.
Então, a densidade de energia vai ser a quantidade total de energia por unidade de volume. Tá? Então, quanto que é a quantidade total de energia? Bom, se nós estivermos trabalhando em 1 segundo, tá, o número vai ser o mesmo, efetivamente, que a potência. Então, eu vou ter 435,5 joules, que vai ser colocado em 1 segundo. Tá? Porque 435,5 watts é essencialmente 435,5 joules por segundo. Se eu estiver trabalhando em 1 segundo de atividade do forno, vai dar essa quantidade. Se eu estivesse trabalhando num ciclo da onda, teria que ver a duração desse ciclo, tá? Que praticamente, né, ΔT, né, seria o inverso da frequência. Período é inverso da frequência daí. Ok? Então, nós temos duas possibilidades. Calcular por ciclo, que daí eu vou usar esse período como tempo, ou então verificar por unidade de tempo, então seria 1 segundo, seria essa quantidade aqui, dividido pelo volume, que seria o volume em metros cúbicos, já que joule é Sistema Internacional de Unidades, então divide por 18 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Aí eu vou ter a densidade de energia, tá? Que é praticamente dividindo esses dois números. Então, vamos ver como é que fica isso. 435,5 dividido por 18 vezes 10 na menos 3, tá? Vai dar 2,42 aproximadamente vezes 10 na 4. Então, pegar 2,42, né? Vamos arredondar esse número aqui, 2,42 vezes 10 daí, né, na 4. Joules por metro cúbico, isso aqui daí em 1 segundo. Tá? Então, segundo vai ter essa quantidade de energia. Então, está aí a densidade de energia, ok? Que as micro-ondas vão apresentar daí, aqui dentro dessa caixa, tá? Que seria a cavidade do forno. Depois nós temos o item C, tá? Que seria a amplitude. Então, como é que a gente acha a amplitude do campo? Tá? Então, vamos olhar aqui a fórmula. Tá? A amplitude do campo, praticamente, tá? Ela vai ser, a gente pode obter a intensidade. Tá? Então, se eu tenho aqui a densidade de energia, vezes a velocidade da luz, eu vou ter a intensidade. Então, vamos escrever essa fórmula, né? Que a intensidade é a velocidade da luz vezes a densidade de energia. Tá? E se eu quiser, por exemplo, o campo elétrico, tá? O E0y, então eu vou ter que isso aqui vai ser igual a E0y ao quadrado, dividido por 2, μ0 vezes a velocidade da luz. Tá? Então, eu não preciso necessariamente calcular a intensidade, já que eu quero esse campo. Então, eu posso passar essa quantidade multiplicando e depois tirar a raiz quadrada. E0y vai ser c ao quadrado vezes 2, 2c com c da c ao quadrado, μ0, que é permeabilidade magnética, tá? Vezes a densidade de energia, né? Isso aqui é o quadrado. Então, E0y é 2c ao quadrado, μ0 eta, raiz quadrada de tudo isso. Então, vamos ver como é que fica, tá? Esse cálculo. Tá? Então, esse cálculo vai ficar da seguinte forma. 2 vezes a velocidade da luz ao quadrado, 2,99 vezes 10 na 8 metros por segundo, vezes o μ0, tá? O μ0 é 4π vezes 10 na menos 7, né? Como a gente já viu, vezes a densidade de energia, que é 2,42 vezes 10 na 4, joules por metro cúbico. Então, todos os números que foram colocados aqui são em unidades de sistema internacional. E agora, para calcular o campo elétrico, a gente simplesmente faz a raiz quadrada de tudo isso. Tá? Então, vamos calcular. Então, como é que a gente pode fazer isso com a calculadora? Tá? Vamos olhar e ver como é que isso pode ser feito aqui. Tá? Então, como a calculadora aqui é alfanumérica, eu posso fazer isso da seguinte forma. Eu posso apertar o botão aqui de raiz, tá?
tem o botão de raiz quadrada, deve ficar o símbolo da raiz aqui. Abre parênteses, porque eu vou colocar um termo extenso dentro, então a gente sempre abre parênteses para dizer que a raiz quadrada vai ser a raiz quadrada de tudo que tiver dentro. E agora eu te coloco os termos. 2 vezes, né, aqui está o 2, vezes 2,99 vezes 10 na 8, 2,99x 8, né, já estou aqui, vezes 4π vezes 10 a menos 7, então eu posso colocar 4x menos 7, mas faltou o π, então eu multiplico pelo π agora, tá? Como o π está aqui, é a segunda função em cima da tecla ESP, para eu colocar o valor de π é Shift π, porque está em letra azul, e a tecla Shift muda a função das teclas para as componentes azuis que estão em cima, né? Assim como essa tecla alfa aqui, que está em cor de laranja, muda para os símbolos que estão em laranja. Tá? Então já cheguei aqui no 4π vezes 10 a menos 7, vezes agora 2,42 vezes 10 na 4. Então vezes 10 é exp 4. E agora eu fecho o parênteses, porque daí, né, praticamente eu fechei toda essa parte aqui. E quando eu clicar igual, já vai dar um número. 4,264 vezes 10 na 3. E isto aqui vai ser Newton, tá, por coulomb. Desculpa, o campo elétrico vai ser, na realidade, a força elétrica por unidade de carga. Então, Newton por coulomb. Tá? Então, se eu tiver agora, que é um campo magnético, a gente sabe que a razão do campo elétrico para o campo magnético, né, BZ0, isso aqui é a velocidade da luz. Tá? Aqui eu esqueci que é ao quadrado, então vamos ver, esse termo aqui é ao quadrado na realidade, então faltou multiplicar aqui por uma vez ao quadrado, então vezes 2,99 vezes 10 na 8, fecha, porque já tinha 2,99 vezes 10 na 8, era ao quadrado e só tinha digitado uma vez, então dá igual, agora sim, 7,374 vezes 10 na 7 Newton por coulomb. Então a gente vê que é um campo elétrico bem alto mesmo. Tá? Então é tudo que eu tenho que fazer se eu quiser o campo B, Z0. Tá? Tudo que eu tenho que fazer agora é pegar esse campo elétrico, tá? E dividir pela velocidade da luz, que passa esse para cá e o C passar para baixo. Então, 7,374 vezes 10 na 7, dividido por 2,99 vezes 10 na 8. Então, esse campo aqui vai dar uma operação de divisão. 7,374 vezes 10 na 7, dividido por 2,99 vezes 10 na 8. Então, 0,247, tá? Tesla. Então a gente vê que é um campo realmente forte, né? Praticamente acima de 0,1 Tesla, um campo, uma amplitude de campo efetivamente bem forte, tá? Então essas são as amplitudes do campo elétrico e do campo magnético ali. O problema é só pedir a amplitude do campo elétrico e depois no item D. Então na verdade aqui foi feito o item C e o item D, né? Dentro da mesmo raciocínio. Agora nós temos que calcular o próximo passo, que seria o item E. Tá? Então, o que seria o item E na realidade? Quanto vale a pressão de radiação? Pressão de radiação vai ser medida em newtons por metro quadrado, essa é a unidade de medida no sistema internacional. E o PR, segundo a fórmula, né, existem várias fórmulas para fazer isso, mas eu simplesmente posso usar, já que eu tenho campo elétrico, eu posso usar aqui a primeira delas. Então, o PR, que é a intensidade da onda dividida pela velocidade da luz, vai ser E0y ao quadrado dividido por 2μ0c ao quadrado, tá?
E eu coloco o campo aqui que eu já calculei no exercício anterior, que é 7,374 vezes 10 na 7 Newton por Coulomb. Tá? E agora a gente pode calcular. Então, PR vai ser igual 7,374 vezes 10 na 7. Tá? Isso aqui elevado ao quadrado, obviamente, dividido, tá, por 2 vezes o μ0. Então, quanto é que é o μ0? 4π vezes 10 na menos 7, vezes a velocidade da luz ao quadrado, 2,99 vezes 10 na 8 metros por segundo ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Então, como é que nós calculamos isso usando a calculadora? Então, vamos pegar a calculadora porque essa é a parte mais delicada, assim, né? Então, como é que nós fazemos isso? Eu posso simplesmente fazer uma divisão de duas quantidades aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o parênteses, tá? 7,374 exp na 7, fecha parênteses e eu coloco x2, que é essa teclinha que está aqui, que é o x ao quadrado. Então, apertando o x ao quadrado, percebe que ficou um elevado ao quadrado aqui. Tá? Agora, essa quantidade vai ser dividida por uma coisa muito extensa. Tá? Então, a gente abre mais um parênteses, que tem mais um número embaixo. E vamos lá. 2 vezes 4π, então, obviamente, shift π, vezes 4 vezes 10 na menos 7, porque o 4π praticamente é 4 vezes 10 na menos 7, o π vezes 4 vezes 10 na menos 7, ou vai ser 4 vezes π vezes 10 na menos 7. Então, a gente faz praticamente π vezes 4 vezes 10 na menos 7, que é o que está aqui em cima, tá? Vezes, agora, né, eu posso abrir mais um parênteses, porque levar ao quadrado, 2,99 vezes 10. Tá, então, o número de fótons por unidade de tempo é NE sobre EF, é igual a P delta T sobre HF, que é igual a 1. Tá? Que é igual a 1 não, a potência vezes o intervalo de tempo sobre a energia do fóton, que é o H vezes F, pela fórmula de de Broglie. Então, eu posso querer duas coisas, número de fótons por segundo, aí eu faço esse ΔT igual a 1 segundo, ou então eu faço o número de fótons por período de onda. Aí eu vou fazer esse ΔT sendo o período, que é o inverso da frequência, que a frequência é o problema fornece. Então, vamos supor que eu pegue esse primeiro aqui, o número de fótons por segundo. Tá? Então, N vai ser, daí eu simplesmente tenho que fazer esse ΔT igual a 1. Né? Se eu quisesse fótons por período da onda, eu teria que fazer isso aqui igual ao período da onda, que eu calculo com a frequência fazendo 1 sobre. Tá? Então, isso aqui vai ser simplesmente P sobre HF. Esse HF, que é a energia da onda, praticamente já foi calculada, né? Que deu 1,623 vezes 10. Desculpa, a energia da onda não é a potência, a energia da onda é no denominador. Então, vamos fazer isto, colocar aqui o símbolo, né, de divisão. Então, a potência é 435,5 watts. E o que está aqui embaixo vai ter que ser unidades compatíveis com o watt. Então, eu posso pegar a energia em joules mesmo, né, que joule é watt por segundo. Então, isso aqui vai ser 1,623 vezes 10 na menos 24 joules, tá? Não posso botar eletronvolt aqui, né? Tem que ser grandezas compatíveis, né? Porque 1 watt é igual a 1 joule por 1 segundo. Então tem que ter essas grandezas aqui para poder fazer o cálculo corretamente. E agora é só fazer a divisão. Então, quantos fótons por segundo são injetados dentro? Então, vamos lá. 435, tá? Ponto 5
dividido por 1,623 vezes 10 na menos 24. Ok? Então, essa conta que está aqui é colocada aqui. Então, igual 2,68 vezes 10 na 26. Então, praticamente, fótons por segundo. Tá? Então, essa é a quantidade daí que nós teremos praticamente. Tá? Ou seja, uma quantidade muito alta de fótons vão estar dentro no forno a cada segundo. E a válvula de micro-ondas, o que ela praticamente vai fazer, vai ser converter energia elétrica nessas partículas, que são os fótons, e ficar largando aproximadamente quase 3 vezes 10 na 26 por segundo dentro da câmara daí. Tá? Então, lembrar que esse N aqui, tá, é simplesmente, na realidade, o número de fótons por unidade de tempo, mas essa unidade de tempo é 1 segundo. Tá? Então, por isso que aqui é 1 segundo, na realidade, embaixo. Tá? Não é um número de fótons absolutos. Ok? Então, isso é interessante para a gente pensar assim, como que os fótons são colocados dentro de uma cavidade ou na superfície da pele, ou, né, diariamente nós somos bombardeados por quantidades absurdas de fótons, assim, correspondente à radiação solar daí. Ok? Então, praticamente essa é a análise do exercício 2 daí. Ok? Dúvidas aqui na seção de comentários daí.